São duas coisas ao mesmo tempo, né? A questão da confiança, a questão do moral, a questão anímica, mas taticamente é um trabalho que começou, falei essa semana na turma do bate-bola, é um trabalho que começou em setembro e começou sem contratar jogador, começou de um time destruído taticamente, com quase nada aproveitável, ou nada, né? Ficou para trás e assim... O padrão tático tá aí, né? A evolução tática tá aí também, né? Eu acho que destruído taticamente, mentalmente, fisicamente, o Atlético estava estrupiado quando o Jorge Sampaoli chegou. E eu não vou dizer que ele queimou a minha língua, até porque eu acho que o Atlético foi muito bem e a gente já falava do bom nome que era do Sampaoli. Mas ele me surpreendeu. A maneira com a qual o Sampaoli enxergou o Atlético e montou esse time, para mim foi surpreendente. Num primeiro momento, ele simplesmente abre mão de tudo que ele pensa de futebol. Os primeiros jogos do Atlético foram para recuperar o sistema defensivo. Para recuperar a confiança do sistema defensivo, ele começou a reorganizar, a reformar o elenco, a casa, pelo piso. Quando muita gente imaginou que fosse pelo telhado. O Sampaoli vai chegar, vai meter esse time ofensivo, vai empurrar a linha de 5 na última linha defensiva do adversário, vai jogar com o zagueiro com linha muito alta. Nada disso, cara. Meteu linha de 5 defensiva, 3 zagueiros, num primeiro momento linha baixa, tirou jogadores que não se adaptavam a essa característica, entre eles o Hulk, e aos poucos foi dando consistência defensiva a um time que estava arrebentado defensivamente. O Atlético passou a sofrer menos defensivamente, muitos jogos sem tomar gol, refez essa defesa, passou a jogar com 3 zagueiros, em determinado momento abriu mão do lateral de origem para ter volante defendendo como lateral e começou a dar padrão para esse time, começou a recuperar jogadores que estavam escanteados, a dar confiança para eles e recuperar jogadores que são bons, que todo mundo sabe da qualidade, mas que não vinham jogando nada. Bernard levou mais de um ano para apresentar o que vem apresentando. O Dudu, que chegou a pedido do Cuca, não era utilizado. O Hulk estava tropeçando na bola, já vinha 12 jogos sem participar, sequer participar de gol. E de repente esses caras começaram a jogar. O Bernard virou sequer participar de gol. E de repente esses caras começaram a jogar. O Bernard virou, segundo o próprio Sampaoli, o melhor jogador do time. O Dudu, peça fundamental. Nos últimos 6 jogos, o Hulk tem 6 participações em gols, começando os jogos e entrando nos jogos. E eu acho que o entrar nos jogos do Hulk tem feito muita diferença também, de pegar sistema defensivo mais cansado, o adversário com a parte física mais desgastada. E o Hulk, a gente sabe que, tecnicamente, ele é muito acima. E se ele tiver, no mínimo, igual fisicamente ao adversário, ele vai superar esse adversário. E deu a esse time, Cirilo, padrão. O Atlético hoje tem padrão, saída com 3, volante que às vezes baixa para fechar uma linha de 5, início da construção com esses 3 mais 2, jogadores que abrem pelo lado, em determinado jogo são os alas, em outros jogos são os pontas, lateral esquerdo que quando o ponta está aberto joga pelo corredor central, um atacante de origem, de referência, perdão. Às vezes o Rony, às vezes o Hulk. Quando entra o Hulk, o Rony vem pro lado direito. Então é um Atlético com mais padrão. E de alguns jogos para cá, um Atlético tem sido mais protagonista. Abrindo mão de ser aquele Atlético jogando com linha baixa. Primeiro vou pensar em defender. Isso já tem ficado. Já deu confiança para esse time de poder adiantar a linha, de poder ficar mais com a bola, de empurrar o adversário com 5 jogadores atacando. Então, cara, tem muito do treinador nisso. Ainda que ele tenha que, para fazer esse time melhorar, aberto mão de qualidade em determinado momento. Não existe o Sampaoli chegar, num primeiro momento, pensar em recuperar o Hulk. Não. Primeiro você recupera o time, o elenco, o coletivo, para depois recuperar o Hulk, para depois recuperar o Dudu, para depois recuperar o Bernard. E foi assim. Primeiro pensar no time. Futebol é jogo coletivo, não é tênis. É muito mais fácil você recuperar o seu time enquanto equipe, enquanto jogo coletivo, do que trabalhar para recuperar um jogador. A partir do momento que você recupera o seu time coletivamente, mentalmente, fisicamente, taticamente, fica muito mais fácil de fazer jogadores que estavam mal jogar. Principalmente jogador bom, como é o caso do Hulk, que nesse momento, para mim,
está recuperado. Bora falar agora sobre o Galo, que terá mais torcida na final da Sul-Americana do que o Cruzeiro na temporada passada. Você lembra que o Cruzeiro acabou derrotado pelo Racing na decisão da Sula. Na oportunidade, 6.708 torcedores do Cruzeiro estiveram no estádio. Pois bem, em apenas 4 horas, o Galo conseguiu vender mais de 10 mil ingressos para seus torcedores. O setor exclusivo para torcedores do Galo já não existe mais. A Conmebol vai disponibilizar novos lotes, categoria 2, onde torcedores de Atlético e Lanús vão ter de conviver juntos. Expectativa de presença gigante de torcedores do Atlético, decisão marcada para 22 de novembro em Assunção, no Paraguai. Importante registrar que desses mais de 10 mil ingressos vendidos para torcedores do Galo, 2 mil foram cedidos pela patrocinadora Master e pelo Atlético em relação a outros parceiros. 1.000 ingressos para torcidas organizadas e outros 1.000 para torcedores do Galo mais assíduos no programa sócio-torcedor. A saideira sobre o Clube Atlético Mineiro. Sampaoli, em sua segunda passagem pelo Galo, já tem 17 partidas, com 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. O Sampaoli fez outras opções, né? Por uma linha ofensiva mais marcadora, com os 2 atacantes marcando mais próximo do meio-campo, e aí realmente dificulta muito pro Hulk, né? Em outros momentos, ele colocou o Hulk para jogar com os reservas, né? Com a turma que normalmente não é titular e que tecnicamente é bem abaixo, né? E aí é mais difícil recuperar. A partir do momento que o Hulk teve chance em jogos decisivos, em trabalhar com jogadores que têm um bom nível técnico, ele foi absolutamente decisivo, como sempre foi. Né? Então, por isso que a gente questionava, o torcedor não gosta, né? O torcedor mais fanático, aquele menos crítico, ele não gosta que questione nada que aconteça no seu clube, mas a gente questionava muito, né? A ideia de recuperar o elenco como um todo, eu acho muito saudável, muito importante mesmo, o Romano, porque o Cuca, ele fez questão de não aproveitar o elenco. Ele tinha ali a base titular dele e dificilmente utilizava os reservas. Ele via ali uma limitação técnica, que sinceramente eu também vejo, mas todo time, todo elenco tem ali as suas deficiências, as suas carências, né? E acho que a direção conversou muito com o Cuca nesse sentido. Mas não, ele não usava os caras e ia esticando a corda dos jogadores mais ricos tecnicamente, esticando, e nessa, né, Romano? Muita gente foi parar no departamento médico, porque num calendário como esse calendário do futebol brasileiro, ainda mais pro Atlético que caminhou na Copa do Brasil, chegou a eliminar o Flamengo, é bom a gente lembrar, que tá na final da Sul-Americana, que tem o Campeonato Brasileiro, que foi campeão mineiro mais uma vez. Você não aguenta esse ritmo, né, essa intensidade, quarta e domingo. O Sampaoli, ele começou recuperando toda essa turma que a gente, ou pelo menos eu, duvido tecnicamente. E é bacana, porque você vai rodando o seu elenco. Agora, o mais importante de tudo, sempre foi recuperar os bons, acomodar os bons, confortar os bons, porque é só com esses caras que você ganha título, que você ganha jogos importantes. Então vale a gente lembrar aqui, viu, Romano, que na semifinal da Sul-Americana, no primeiro jogo, é o próprio Hulk que faz assistência pro Dudu. No segundo jogo, é o Dudu que faz assistência pro Arana e pro Bernard. E depois o Hulk acaba fechando o caixão. Agora, nesse confronto contra o Frágil Sport, né? Eu acho que quem tinha dúvida, né? Eu nunca tive. Mas quem tinha dúvida do time que tem que jogar, de quem tem que jogar, de como tem que jogar, eu acho que ficou muito claro. É legal ter os bons para correr, para marcar, para mostrar raça, para dar carrinho, mas quem decide é os bons. E é muito bom ter os bons. E eles têm que jogar junto, e eles têm que jogar mais, e eles têm que jogar sempre. Então, acho que isso aí, eu acho que ficou mais do que provado. Evidentemente que a gente ainda tem ali umas questões, porque o Sampaoli, ele gosta de jogar com 3 zagueiros, né? Ele não abre mão disso. Ele não tem 3 zagueiros.
E ele pode ter um meio-campo, se ele quiser, um meio-campo que eu vou te falar, que é para bater de frente com muita gente, mas com muita gente. Que seria ali o Alan Franco, o Alexander, que é um monstro, que é um animal, o Scarpa e o Bernard, com Dudu e Hulk na frente. Mas para isso ele teria que tirar um zagueiro. Teria que fazer uma linha com 4 homens, com o Saravia, o Vitor Hugo, o Alonso e o Arana. Mesmo que o Saravia escorregue ali para ser um terceiro zagueiro, para liberar um pouco mais o Arana. Mas esse sempre foi meu time. E aí você precisa dar sequência, você precisa dar entrosamento, você precisa dar confiança. Porque você não tem a dúvida que essa turma toda aí é os caras que têm feito e farão a diferença, o Romano, pro Atlético. Fala, massa, fechando mais um vídeo do canal. Não esqueça de deixar o like. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Lembrando que esse canal traz notícias todos os dias aqui para vocês, tá bom? Deixe seu comentário, tá bom? Aqui no canal é livre para opinar. A sua opinião aqui é respeitada dentro da ética, entendeu? Independente se você torce pro Galo ou não. Bom, eu não sei porque quem não é Galo da Massa, eu não sei o que tá fazendo esse grupo aqui. Mas, enfim, seja bem-vindo. Será respeitado como todos. Mas, enfim, deixe sua opinião aí, tá bom? E o Nicola vem trazendo uma notícia muito importante, né, pro Galo. A notícia é sobre a massa. A massa vai pesada, gigantesca para apoiar o Galo. E a gente, para quem não pode ir, a gente vai ficar por aqui, né? Apoiar da onde pode, né? Pela telinha. Vamos deixar aquela energia positiva. E vamos sair de lá campeões. Pessoal, eu vou encerrar por aqui. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Muito obrigado. Até a próxima. E valeu, massa.